Vestígios 84, nos trilhos da história. Hoje vamos contar a história da maior oficina da América Latina, as oficinas da IFON em Divinópolis, Minas Gerais.
Rede Mineira de Viação instalou no próspero município uma das suas oficinas para trabalho de milhares de operários que dão aspecto invulgar à cidade. Esta grande oficina da Rede Mineira produz locomotivas, carros de passageiros e de carga, vagões, pranchas e uma infinidade de artigos ferroviários. Mas o Distrito do Espírito Santo estava prestes a conhecer sua transformação mais profunda: a chegada da ferrovia. Um apito corta os ares do Oeste Mineiro e chega até o Distrito do Espírito Santo pelos trilhos da Bitolinha 76 da Estrada de Ferro Oeste de Minas. Em 1890, é inaugurada aqui a estação de Henrique Galvão, uma homenagem ao engenheiro-chefe da obra. O ramal ferroviário representou um impulso decisivo para o desenvolvimento e a ocupação definitiva do distrito. O homem daqui já não seria mais o mesmo. Na última década do século, o Arraial conheceu uma movimentação nunca vista. Explode, em 1899, a primeira greve na Estrada de Ferro Oeste de Minas, por falta de pagamento aos funcionários. A virada do século foi comemorada na matriz, à luz de velas e lampiões, e nas casas de família com muita festa, ceias e brincadeiras. Os benefícios da ferrovia não paravam. Em 1910, os trilhos da estação Henrique Galvão foram estendidos até Belo Horizonte. A ferrovia A Rede Mineira de Viação já empregava 700 ferroviários, entre eles muitos paulistas da antiga Rede Sul Mineira, deixando para trás o que para outros ainda era uma aventura arriscada no Oeste. Olha, as mudanças dos paulistas para Divinópolis foi assim muito cheio de dúvidas, receios e até certa apreensão, porque os paulistas iam enfrentar um desconhecido, né? Então, eles iam largar suas casas, temporariamente suas famílias, e enfrentar um lugar que eles não sabiam como iam ser recebidos. Então, os boatos lá em Cruzeiro, alguém já tivesse passado por aqui, falavam que Divinópolis era carro no sertão. Então, naquele tempo que as comunicações eram muito curtas, né? Sertão era lá no fim do mundo, então o pessoal já ficava com aquele receio. E aqui morriam muitos divinopolitanos, vitimados pela maleita e por picada de escorpiões.
Então, em vista desses boatos, muitos ferroviários preferiram perder o emprego a se apresentar à nova sede. Não vieram para cá mesmo. Muitos deles. Divinópolis assumia sua principal vocação: a de ser uma cidade cosmopolita formada por legiões de forasteiros. A década de 40 não foi diferente. A Rede Mineira de Aviação inaugurava na cidade a primeira escola profissional, criando as bases para a formação e modernização da mão de obra empregada nas oficinas, que garantiram a expansão ainda maior do parque industrial que se formava na cidade. No esforço de guerra brasileiro, as oficinas da rede construíram 2 locomotivas, a 339 e a 340. Em consequência, os ferroviários deflagravam uma greve atrás da outra. Toda a família participava, especialmente as esposas. Para não dar alarme, o pessoal não ficar sabendo, a polícia e tal, eles falavam, a Joana é o nome que eles davam à greve, né? A Joana vai casar hoje. Era senha, sabe? Às 10 horas ou meia-noite. Então, chegando naquela hora, a sirene da rede apitava. Era tudo combinado, né? Imediatamente, as locomotivas todas que estavam no pátio, lá da oficina da estação, rompiam naquele apito infernal. Era 1 hora apitando. Estourou a greve. O senhor lembra dos maquinistas todos daquela época? Quer saber? Os maquinistas da estreita, naquele tempo, por exemplo, eu era o Zé Gardino, era o João Aniceto, era o Cândido Souza, até depois eu te conto um caso do negócio do Cândido Souza. Era o Cândido Souza e na Vitorina, Henrique Ramalhão e Fabrício acendia o campo. Era esse o maquinista da Vitorina. Né? 1921. Foi em 1921 que o senhor entrou na rede, não é isso? Como é que era a rede? Dá para o senhor contar para nós como é que era a rede na época, a estrutura da rede, a forma, como é que era o trabalho, a oficina, como é que ela era? Como que era a rede quando foi? A rede tinha a estrada de 76 centímetros, que tratava sempre de bitolinha, né? E tinha também a rede já funcionando para Belo Horizonte. E ela também funcionava, para a Garça de Minas, também naquele tempo, isso em 1916, já estava tocando avançamento para a Garça de Minas, Maria Bora. Também trabalhei com a 319, também boa. Tinha um balanço que eu não estava acostumado, passava muito chuva. Mas quem estava acostumado não via que não tinha problema. Porque ela estava correndo assim, de vez em quando, dava aquele balanço assim, as pessoas precisavam. Até viajou comigo uma que de São Rei, um Danhonhô. Eles lá tinham muita frota, um negócio, que é a Vitorinha. Então, lá é a Vitorinha, né? Eles falavam a rasteira no chão, aquela coisa toda. E ela arranjou para passar para fiscal. E quando um dia eu cheguei na estação aqui, e eles estavam na estação, e a Mata 339 estava parada para fazer um noturno que chegava às 4h48 da madrugada. Então nós ali andando na plataforma ali, esperando o trem chegar, eu perguntei, olha ali, você sabe qual é o maquinista que vai com o trem? Problema nenhum. Sou eu. Mas você é? Falei, sim. Mas você dá conta disso aí? Eu falei, não, a máquina da Vitorinha é assanhada também. Não tem dúvida nada. A roda é redonda e não tem problema. Aí nós embarcamos. Na passagem da ponta aí teve um barulhão que fazia, né? Aquela regra que tem, bate assim, ó, e faz um barulhão redondo. Só preciso segurar o braço que é cai.
Aí nós fomos, quando chegávamos lá no certo lugar, era um balanço gostoso, cara, assim, sabe mesmo, não? Era dela mesmo. E aí, você está correndo demais. Falei, então o senhor manda marcar lá dentro, umas coisas. E assim foi até chegar em Belo Horizonte. Ele chegou lá doente mesmo, montado em olho de São Roderê, acostumado na Vitória Pequena. Esse entroncamento ferroviário e, consequentemente, a construção das oficinas foi o grande handicap para que Divinópolis tivesse essa vocação inata para o setor industrial e, consequentemente, seu progresso. Para garantir o desenvolvimento era preciso energia elétrica e a solução estava na Cachoeira do Niterói. Um canal levava água até a usina hidrelétrica que fazia funcionar as oficinas da rede. Logo surgiu a Vila dos Ferroviários, onde hoje é o bairro Esplanada. E o apito marcou pontualmente o crescimento de Divinópolis. Daí em diante a cidade nunca mais parou. Eu adoro Divinópolis. Divinópolis é cidade cosmopolita, você sabe disso, eu até não sou daqui. Vim para aqui em 46. Mas aqui nesse local foi muito tempo um centro nervoso de Divinópolis. Eu trabalhei aqui dentro. Aí tem um ambulatório, eu fiquei aqui mais ou menos um ano. É muito grande a importância da Esplanada, né? Era Esplanada, mas chamada de Vila Operária. Era um Vila Operária carinhoso, que todos nós gostávamos. Nós lá da cidade e eles aqui se sentiam muito honrados. Então é uma honra para mim também poder estar falando aqui, inclusive de frente à locomotiva fabricada aqui nessas oficinas, por mecânicos, engenheiros nossos mesmo de Divinópolis. O passado nos ensina sobre a nossa história. Tudo começa assim. A gente nasce, cresce, constrói um mundo de sonhos, trilha caminhos, realiza, deixa a nossa marca. E uma boa história é feita de luta, é feita de glórias. Antes de mais nada, uma boa história é feita de gente. Gente com fé de que para a vida dar certo, basta acreditar e fazer o seu melhor. Gente que leva no peito a arte de ser apaixonado pelas suas raízes, pelo que faz, por onde vive. Gente apaixonada pela transformação. Do trabalho e do suor de milhares de homens e mulheres, uma cidade se cria. Da cidade nasce uma ferrovia. Da ferrovia nasce uma inspiração, que se mantém como a engrenagem de uma locomotiva ou componentes de um vagão. É um sentimento que apita e nos conduz adiante. Uma vida inteira só faz sentido quando os nossos caminhos cruzam o desenvolvimento. Nas terras do Oeste Mineiro, o sentimento que levamos no peito é centenário. E hoje temos orgulho em dizer: somos todos ferroviários. 100 anos da oficina de Divinópolis. Passado e futuro no coração de uma cidade cheia de histórias para contar. Agora, passamos por fases difíceis. Por exemplo, na época das famosas greves. Por que as greves? Porque os pagamentos atrasavam. Os operários recebiam o pagamento num determinado mês e passavam 3, 4 meses sem receber pagamento. Gente, era difícil naquela época. Panelas vazias, as latas vazias. O pessoal, havia fome. Pessoas, tinham ferroviários que faziam, na época, fazia serão lá na rede até 10h30 da noite. Teve gente que desmaiou lá de fome.
Então, nesta época, o ferroviário foi muito criticado aí na cidade. Tinha barraquinha lá na Praça da Catedral, barraquinhas famosas da elite, 3 barraquinhas, uma em formato de um navio, outra em formato do Castelo de Branca de Neve, e tinha uma outra barraca lá, grande lá. Então essas barraquinhas mais eram muito bonitas, mas era assim mais para a elite. Eu lembro perfeitamente, na época eu trabalhava na rede, mas eu tinha muitos amigos que não trabalhavam na rede, colegas meus aqui de fora. Então a gente estava lá observando, lá na praça, olhando o pessoal, olhando o movimento. Então chegaram essa barraquinha imitando o navio, as moças que trabalhavam lá, vestidas vestidas de marinheiro. Chegaram algumas moças na frente de nós, eu e mais uns 4 rapazes. Elas chegaram, ficaram de frente a gente, menos me deixaram um pouquinho de lado, ficaram de frente para os meus colegas. E convidaram eles, falaram, nós estamos aqui representando a barraquinha ali no navio e convidando vocês para nos dar o prazer de entrar nas barraquinhas, tomar um lanche, tomar uma bebida, então vocês estão sendo convidados. Aí eu, como fiquei um pouquinho de fora, falei para elas, e eu aqui? Aí elas viraram para mim e falaram assim, nós estamos proibidas de convidar a ferroviário da rede para entrar na barraquinha. Porque o ferroviário já era conhecidíssimo. Parece que a gente tinha uma estrela na testa, sabe? E a cidade inteira sabia quem era o ferroviário. Aí quem nos criticava passou a falar assim, esse povo da rede agora, eles podem tudo, é permitido, né? Então, quando era a Rede Mineira de Viação de Minas, né, Letícia? A gente tinha que pedir muita coisa, mas quando passou para a Rede Ferroviária Federal, então nós fomos para cima. Fomos até invejados por alguém, mas é assim. Então, eu já estava marcado ali, então não fui convidado para entrar nas barraquinhas. Por aí era a situação do ferroviário naquela época. Mas, com a mudança da rede, sair do Estado e passar para o governo federal, aí as coisas mudaram. Aí o pagamento começou a vir em dia, houve aumento para nós. Aí o que aconteceu? Os ferroviários, eu lembro que eu fui passando numa rua e tinha umas pessoas no passeio. Aí elas afastaram e falaram assim, deixa o doutor passar. Quer dizer, de flagelado eu passei a ser chamada doutor. Mudou muito. E vou contar também para um caso que aconteceu na ferrovia. Um trem de ferro andando nessas estradas aí do nosso estado de Minas, viajando, e ele ia passar num determinado lugar que tinha chovido bastante. Então, a locomotiva, quando já estava aproximando de um determinado rio, o maquinista viu na frente do vidro, na janela da locomotiva, ele viu a sombra de um anjo batendo as asas. Parecia que ele pedia o maquinista para parar o trem. Para o trem, para o trem. O maquinista parou o trem. Então, o maquinista e o foguista desceram do trem, foram andando pelos trilhos para ver o que teria acontecido. O rio que eles teriam que atravessar, uma ponte, houve uma enchente muito grande e carregou a ponte. Então seria uma catástrofe muito grande, porque o trem era de carga e passageiros. Vocês já pensaram? Eles voltaram, viram que realmente tinha acontecido alguma coisa. Quando chegaram perto da locomotiva, eles observaram que no vidro na vidraça da locomotiva havia uma borboleta presa,
o vidro estava molhado, ela estava tentando se libertar. Então ela batia as asas. Talvez o clarear da lua aumentou o tamanho dela, deu a impressão que era um anjo pedindo eles para parar. Não foi um verdadeiro milagre? Aquela borboleta foi colocada naquele lugar, naquela hora, pelas mãos do Criador. Quando a máquina passa lá perto da minha casa, que é o fundo da minha casa, né? O meu filho, meu neto, filho da Rosário, que é um ferroviário, né? O André, passa apitando, que é o apito mais bonito, mais choroso. Fala, olha, quando ele fala, dá aquele apito, muito apito assim, é para o avô dele. A gente fica muito grato. Lembrança. Então a ferrovia ficou gravada no meu coração. Então eu amo muito a ferrovia. Todo encontro que tiver que falar de ferrovia, principalmente da nossa, eu estarei presente. Eu amo a ferrovia, tenho ela no coração. Inclusive tem uma locomotiva lá em casa igual aquela ali, quero que vocês vão lá ver. E onde tiver qualquer reunião que tratar de ferrovia, eu estou presente, porque eu amo a ferrovia. Eu aposentei, mas ela vive no meu coração. E amei este lugar. Quando eu saí daqui, eu chorei muito. Atualmente morava na rua João Morato, onde os ferroviários compraram as casas. Me casei lá. Convivi com meu pai, que não saía da sede dos expedicionários com os jogos com os amigos. Trabalhei 34 anos, aposentei em 77. Porque foi averbado o termo escola profissional também. Gostei demais da ferrovia, lá eu fiz grandes amigos, e muito bom, foi um tempo maravilhoso. Tinha um trem do sertão aqui antigo, e a gente andava bastante nele também, sabe? Então a gente pegava o trem aqui, eu chamava ele de Bitolinha. Era Maria Fumaça, descia aqui pro lado de Leandro Ferreira e a gente ia até lá. Chegava lá na estação, meu avô estava esperando a gente lá. Um cavalo, um carro de boi. E era uma viagem maravilhosa, muito agradável, ainda tem na lembrança ainda. Minha mãe fazia aquela lata de farofa de frango. Com ovo. Com ovo. E a gente descia para ir abaixo. Mas esse outro trem que a gente viajava nele para Belo Horizonte, ele tinha restaurante. Era uma farra, era uma beleza. Viajava daqui em Belo Horizonte, só almoçava, jantava na volta.
de vez em quando eu sonho que estou conduzindo a locomotiva, que estou fazendo a viagem. Eu aposentei, deixei a ferrovia, mas eu tenho uma ferrovia no coração. Isso ficou gravado. O Terra de Minas continua contando a história desse grande amor dos mineiros, o trem. Vamos seguindo a antiga estrada de ferro oeste de Minas. Essa locomotiva que está aqui foi construída aqui nas oficinas de Divinópolis e me vem à mente quando eu voltava no trem noturno com essa Maria Fumaça. A cidade que mais cresceu a partir do oeste de Minas foi Divinópolis. Ela não existia quando a ferrovia chegou lá. Com o trem chegou um novo tempo. A ferrovia ela traz uma nova mentalidade, uma nova forma de ver o mundo. Eu brinco que eu nasci tarde, né? Eu perdi muito disso, né? Eu nasci já nos anos 80, né? Uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha infância é do trem. E eu ficava ali a tarde inteira no final de semana para ver trem chegar, ver trem sair, e aquilo me fascinava, me encantava de uma forma. Depois, já um pouco maior, comecei com literatura mesmo, especializada na área, né? E nisso, minha paixão só crescia, né? Meu interesse pela ferrovia só aumentava. E nisso eu comecei a treinar para maquinista, até o ponto que hoje eu conduzo trens, né? Faço manutenção. Essa é a cabine de uma locomotiva a vapor, né? A popularmente conhecida Maria Fumaça, né? Costuma chegar aí, na época de verão, dia que está bastante calor, dentro da cabine de uma locomotiva dessa chega a 50, 60 graus, tranquilamente. E aqui é a parte onde o maquinista e o foguista, né? São duas pessoas, para poder fazer a operação de uma locomotiva como essa, trabalham, né? O maquinista do lado direito, o foguista do lado esquerdo, correto? Aqui nós temos a porta da fornalha, é onde é feito o fogo, né? Quando a locomotiva é a lenha, o foguista precisa alimentar esse fogo constantemente com a lenha. Ele pega a lenha no tender e joga na fornalha. E você tem que cuidar do nível de água dentro dessa caldeira. Se acabar a água, a caloria dentro da fornalha é tão grande que a caldeira começa a se desmanchar, ela começa a se comprometer. E com a pressão, ela pode vir a explodir. O injetor nada mais é do que uma bomba d'água movida a vapor. Ele vai puxar a água do tender, do tanque aqui atrás, e vai jogar na caldeira da locomotiva. Você tem aqui a marcha da locomotiva, né? A reversora, né, que a gente chama. Para frente, a máquina vai para frente, para trás, ela vem para trás. Você tem aqui o regulador de vapor, que seria o acelerador da locomotiva. É nele que a gente abre o vapor para ir alimentar os cilindros da locomotiva e pôr a locomotiva em movimento, né? Abrir mais vapor, mais velocidade. Diminuir, menos vapor, menos velocidade. Em 30 de abril de 1890, com a presença do governador João Pinheiro, foi inaugurada a estação de Henrique Galvão, no antigo Arraial do Espírito Santo. A estrada de ferro oeste de Minas ela chega em Divinópolis quando a cidade era um pequeno arraial. Havia apenas algumas casas ao redor da igreja da Matriz e algumas casas em algumas ruetas que havia ali nas imediações. O grosso da população vivia nas áreas rurais. A ferrovia, ela chega a Divinópolis, né, dentro dessa ideologia de trazer o progresso, de trazer o desenvolvimento, e ela vai ter um papel muito importante para aquecer o agronegócio aqui do Arraial, né? Foi justamente do campo, das áreas rurais, que vieram todas as riquezas que financiaram o desenvolvimento e o progresso aqui da nossa cidade. A gente está falando de toneladas de produtos, de arroz, feijão, milho, farinha de mandioca, entre outras coisas, algodão, por exemplo, que eram exportados não apenas para o Rio de Janeiro e São Paulo, mas também para países da Europa. Isso vai gerar um crescimento populacional muito grande aqui para o Arraial, e um crescimento também da mão de obra assalariada. Ela transformou totalmente a sociedade nascente, né? Consta dos relatos históricos que Divinópolis
do século XVIII era o mesmo do século XIX e era o mesmo até o final do século XIX. Ela não trazia só cargas ou passageiros, né? Ela trazia também muitas ideias e uma qualificação técnica, operacional, quase que influente em todos os ramos daqui. No início do século XX, 2 décadas depois da chegada da Oeste de Minas, um outro fato iria revolucionar a vida da cidade. Dali sairia a ligação ferroviária para Belo Horizonte. Com isso, todas as cidades ao longo da Estrada de Ferro Oeste de Minas passariam a estar ligadas à nova capital. E Divinópolis era passagem obrigatória. Pedro X. Gontijo estava acabando de se formar em farmácia e estava fazendo um trabalho prático para a conclusão do curso de graduação em Ouro Preto. E tinha aqui na região uma pessoa chamada José Clementino, que conhecia bastante de ervas, ele era tipo um curandeiro, e eles estavam caçando ervas para a produção de algum elixir e deram com o acampamento muito grande de trabalhadores, abrindo um corte na Serra das Perobas para poder passar os trilhos por ali. E eles vieram com aquilo na cabeça e vieram direto para o Arraial conversar com o padre que havia na época aqui. É justamente a ideia desse padre dizendo o seguinte: vocês são amigos do Afonso Pena, frequenta regularmente o Arraial durante as festas, traz os filhos, etc. e tal. Para que o presidente Afonso Pena resolvesse mudar o traçado da estrada, era preciso que os políticos do Arraial mostrassem união. O que parecia impossível aconteceu. Essa reunião foi realizada com muita dificuldade na varanda da casa ou na sala de espera do Francisco Machado. E ali 12 pessoas assinaram um documento e essa correspondência foi ao Rio de Janeiro, na mesa do presidente Afonso Pena. Em 20 dias foi e voltou. Divinópolis passou a ser escolhido como ponto zero da ferrovia. Aqui virou o centro do sistema ferroviário, encontrando o chamado Trem do Sertão, né, começava aqui, né, hoje corredor Centro-Leste. Aí sim, Divinópolis realmente virou o centro, e é interessante que era a menor e a mais rural das cidades. Tapicerica, Pitangui, todos eram mais importantes. Em 1916, foram inauguradas as oficinas da Estrada de Ferro. Até hoje, este é o maior centro de manutenção de trens da América Latina. O trem traz a noção de tempo, né? A questão de horário, de observar relógio. A própria ferrovia, onde ela tinha as oficinas, né? Que a sirene da oficina, que marcava a entrada e saída de turno, horário de almoço, regia a cidade inteira. Nossa, fiquei até emocionado. Foi porque eu morava em Nova Serrana, sou de Nova Serrana, e vim para aqui com 8, 9 anos de idade. E viemos à noite, a mudança veio à noite. E às 6h30 da manhã eu escutei uma música. Era a sirene da rede, que era a 200 metros da minha casa. Eu achei aquilo maravilhoso. Inesquecível. A transformação na sociedade passou a ser cada vez mais visível. Então nós vamos ter aqui uma oficina da Estrada de Ferro Oeste de Minas. E não apenas a oficina, mas uma vila operária foi construída para abrigar os trabalhadores e os familiares desses trabalhadores. Então, a ferrovia em si, ela já traz esse aspecto industrial para a cidade, não apenas na construção da linha e construção da estrutura, mas também na própria oficina que chega aqui na nossa cidade. Eu considero que o momento histórico de Divinópolis, do ponto de vista econômico, é 1916. 1916 é que se consolidou tudo isso que a gente está vendo aqui. As oficinas, que são centros de referência, até hoje, né, do ponto de vista de tecnologia, e principalmente de profissionalização, porque veio para cá
um tipo de trabalhador que já tinha o hábito de trabalhar em sistemas produtivos. Era o pessoal que veio de São Paulo, o pessoal que veio de outros países, que tinha uma visão muito além da visão econômica de Minas Gerais em geral. Vários desses rapazes da época, né, além de exercer esse papel na ferrovia, passaram a trabalhar na nossa indústria siderúrgica e alguns deles se tornaram grandes empresários. Você vê que além da contribuição tecnológica, além de tudo que eles fizeram, eles tiveram a preocupação, eles já atingiram uma certa idade, de formar outra geração. Essa preocupação com a educação tecnológica é, para mim, um dos principais fatores de desenvolvimento de Divinópolis. Criaram a primeira escola profissional ferroviária do Brasil, dentro das oficinas de Divinópolis. Formava ajustadores mecânicos, torneiros mecânicos, carpinteiros, marceneiros, ferreiros, caldeireiros e eletricistas. Os jovens que se formavam na escola profissional eram todos contratados pela própria ferrovia. Quando você tirava o diploma, formado na escola profissional, daí 2, 3 meses vinha já a ordem de admissão para começar. Eu, por exemplo, comecei em 52, já como empregado da ferrovia. Tinha 4 ou 5 ofícios. Mas meu pai me orientou para me pegar ofício de mecânico. Então formei como mecânico. Sou filho de ferroviário e ferroviário também. Amor e dedicação. Dessa combinação nasceu essa miniatura perfeita. Essa aqui foi eu. A Rede Mineira de Aviação adquiriu 12 locomotivas dessas. Era locomotiva de elite, elas faziam os trens de passageiro, muito eficiente, veloz. Eu sou filho de ferroviário, neto de ferroviário e sobrinho de ferroviário. Minha família toda, meu avô morou nessa casa aqui e meus pais e eu moramos na outra casa, lá na outra esquina. Na Folha Larga, chegando entre Carmo da Mata e Oliveira, tinha a Folha Larga, era muita subida, muita descida, subida, era muito amorrado. E a locomotiva andava muito devagar. Então meu pai descia do trem e ficava andando, andava mais rápido que o trem, e eu com meus irmãos ficava, minha mãe, na janela gritando, pai, sobe, senão você fica aí. São lembranças de infância, de juventude, que eu não esqueço jamais. A ferrovia também permitiu o acesso de várias comunidades a apresentações culturais. Com o trem, o que era longe ficou perto. Muitas companhias, circos, só chegaram aqui na nossa região e só trouxeram o hall amplo de espetáculos, até mesmo a própria estrutura de montagem, graças à ferrovia. Sem a ferrovia era praticamente impossível. Por exemplo, uma companhia de circo que visitou aqui a nossa região, né, trazendo, por exemplo, um elefante indiano, como a gente tem um registro de uma companhia que visitou a cidade de Oliveira e apresentou, inclusive, no palco do cinema de Oliveira, um elefante indiano. Essas localidades aqui do Oeste, elas tiveram um primeiro contato com o cinema graças a esses artistas ambulantes que, facilitados pela ferrovia, traziam seus cinematógrafos aqui e exibiam para essas populações. Tem um caso muito interessante de uma companhia de toreadores espanhóis que chega até Itapecerica, eles constroem um grande rondel e no espetáculo de estreia eles vendem todos os ingressos. E momentos antes da apresentação desses toreadores, os touros fogem para o centro da cidade e eles não conseguem recuperar os touros e a população que pagou o ingresso não assiste o espetáculo de touradas, né? Vai ter uma grande revolta, quase que uma rebelião ali dentro desse estádio, né? Vai ter briga, né? Esses toreadores, eles acabam sendo meio que fugidos de Itapecerica por causa disso. Essas companhias poderiam vir para a nossa região e ter um circuito de comércio mais robusto, ou seja, elas poderiam ir passando nas estações de cada uma dessas cidades e oferecendo seus espetáculos.
facilidade de transporte proporcionada pelo trem atraiu também gente preocupada com o desenvolvimento do espírito. Os frades franciscanos chegaram na década de 1920. Os franciscanos também não haveriam decidido vir para cá se não houvesse um núcleo já também com perspectivas melhores. E tanto assim que eles saíram do São João e vieram para esta área aqui do Oeste Mineiro. O antigo comissariado dos frades holandeses era São João del Rei. E também logo depois trouxeram a sede do comissariado para Divinópolis, que depois se tornou a província de Santa Cruz dos franciscanos. A contribuição dos frades franciscanos para a cidade foi imensa. Foi determinante também para um avanço da economia em certo período da história de Divinópolis. Porque, veja bem, mais ou menos em 1930 já inauguraram uma primeira faculdade no interior de Minas, que foi a Faculdade Teológica aqui. O texto a seguir faz parte do livro Apêndices, de 1 a 4, parte 2, de Marcelo Teodoro. A mola propulsora de Divinópolis foi a ferrovia, especialmente depois de 1911, quando se ligou a Belo Horizonte pela bitola métrica do ramal de Garças. As oficinas de locomoção foram para lá em 1915, empregando muita gente, cuidando tanto das máquinas, carros e vagões da linha métrica, quanto da bitolinha. Até que esta acabasse em 1966, com o alargamento da bitola da linha que vinha de Lavras. A oficina de Divinópolis foi uma das mais bem montadas da América do Sul. Sua energia era gerada em sua própria usina hidrelétrica, com 3 turbinas. Com a eletrificação, a oficina passou a dispor de aparelhos automáticos. Contava com 5 grandes galpões, separados por um carretão elétrico. Este rebocava as locomotivas para as valas de reparação, onde pontes rolantes e guinchos automáticos com capacidade para até 50 toneladas compunham o cenário
em que operários executavam reformas e chegavam a montar locomotivas, a partir de peças de trens avariados. Pelos galpões distribuíam-se oficinas de limadores, torneiros, ferreiros, caldeireiros, além das instalações de plana e de fundição de ferro e bronze. Essas dependências possuem instalação de água potável, ar comprimido e óleo combustível. Uma vila ferroviária para abrigar os trabalhadores de tão importante departamento da estrada completava o complexo ferroviário. Seu primeiro encarregado foi o engenheiro Aquiles Lobo, em 1918, e os primeiros chefes de oficina foram Manuel Carregal, Sidney Martins e Pedro Silva. Rapidinho, parou assim, não nada.